Hoje é terça-feira, 25 de junho de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Antes das notícias de hoje, a previsão do tempo é de tempo bom, com máxima de 32, mínima de 19 graus e, no momento, no centro da cidade de Campos, 19 graus. Vamos então agora sim a principais manchetes do jornal Folha da Manhã. Petro vai a Maia por defesa dos royalties. Comitiva esteve em reunião com o presidente da Câmara. Violência em Campos mata 6 em menos de 48 horas. Crimes aconteceram entre a noite de sábado e a tarde de ontem em diferentes pontos do município. Setor de petróleo e gás. Brasil Offshore começa com o governador do Rio de Janeiro em Macaé. Sendo réu na Chaquim, o garotinho recorre ao STF para barrar a ação. Ônibus para a Baixada, paralisação de funcionários compromete atendimento. No Folha 2 termina hoje no Trianon o Festival de Cinema Francês. E os ouvintes podem nos acompanhar em nossa página do Facebook, no YouTube, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, pelo nosso site folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e também pelo nosso site, pelo site radios.com.br. É só você buscar ali a logomarca da Folha FM e sintonizar. Você pode fazer isso através, inclusive, do celular. No Folha no Ar, primeira edição, temos a participação do jornalista Arnaldo Neto, editor-geral da Folha da Manhã. Bom dia, Arnaldo. Vamos comentar alguns desses assuntos que estão aguardando aqui os nossos comentários, né? Bom dia, Arnaldo. Bom dia também já para o Wellington, que já está aqui conosco, é o nosso convidado de hoje. Bom dia para todos e bom dia, Beto. Vamos lá, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Beto, Hélito Cordeiro já aqui com a gente, também nosso entrevistado no próximo bloco. Bem, Marco, você falou aí, são várias notícias, né? Inclusive são 2 manchetes na capa de hoje da Folha da Manhã e outros assuntos poderiam ser manchetes. Tem um outro assunto aí em cima, aí, por exemplo, que a gente não abordou ainda, que é o caso de um bebê que foi espancado até a morte em Conceição de Macabu. Então, é mais uma semana começando com essas... Eu escrevi um artigo domingo falando sobre a semana passada, como que foi pesada, né? De tantas notícias ruins envolvendo criança, envolvendo o caso de estupro do filho com a mãe. E a gente esperava que essa semana começasse de forma diferente, mas infelizmente foram 6 mortes em menos de 48 horas. São 3 dinâmicas diferentes, uma de um triplo homicídio perto do presídio de Santa Rosa, 3 pessoas foram assassinadas no domingo, um no sábado, um outro na noite de domingo na Baixada Campista. Eram ex-presos, né? Isso. 2 seriam presos em regime semiaberto e um seria motorista de aplicativo, não sei qual aplicativo seria aqui, mas enfim, um dos motoristas de aplicativo que estariam buscando esses 2 que estavam saindo. E era irmão de um desses 2. Então aí acabou sendo assassinado também, pelo menos até a informação que a gente tem até o momento. Então 6 homicídios em menos de 48 horas, isso é realmente muito complicado para a situação de Campos. Campos que caminha aí para deixar aquele ranking de cidade mais violenta do mundo por causa do índice de homicídios em municípios com mais de 300 mil habitantes, mas eleva a taxa demais esse fato atípico de em menos de 48 horas você contar aí com 6 homicídios. Tem esse caso de Conceição de Macabu também, que ontem espantou muito a gente e já repercutiu na mídia carioca. O jornal Dia já estava com matéria sobre isso ontem em destaque. Um bebê de 9 meses espancado, ele foi internado, acabou não resistindo e morreu aqui em Conceição de Macabu, aqui do lado da cidade da gente. Mais um caso desse grave envolvendo aí bebê. A gente veio na semana passada com o caso de uma criança, né, que foi estuprada e morta pelo primo, e agora o suspeito desse caso é o padrasto da criança. Então é uma situação muito delicada. Na questão econômica, uma outra manchete que a gente tem aí é a questão da Petro vai até Maia, né, até Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em busca de apoio contra a partilha dos royalties. Nós colocamos aqui nas últimas semanas que a frente parlamentar dos deputados federais aqui da região, liderados pelo deputado Vladimir Garotinho,
já tinha adiantado uma agenda com... Desculpa, já tinha adiantado uma agenda com o Dias Toffoli para discutir a questão da redistribuição dos royalties e que precisava a Petro, de maneira geral, se movimentar e mostrar que também está na luta, porque é a principal interessado, né, a Organização dos Municípios Produtores de Petróleo. Pois bem, na época do nosso questionamento, o prefeito Rafael Diniz disse que estava tentando, o prefeito Rafael Diniz, que é presidente de Dom Petro, estava tentando uma articulação com o Rodrigo Maia para que pudesse buscar esse apoio. A prefeita Fátima Pacheco, que já esteve aqui, foi nossa entrevistada, e está numa aproximação com o DEM do Rodrigo Maia, apoiou o Rodrigo Maia na última campanha, está se aproximando, deve deixar o Podemos em breve para entrar no DEM, marcou essa reunião lá em Brasília com o Rodrigo Maia e foram representantes de todos os municípios. De prefeitos, somente os dois, Rafael e Fátima Pacheco, mas secretários, vice-prefeitos. A primeira foto mostra aí de todos os municípios que compõem a Petro, exceto Macaé. Macaé que deveria, aliás, tomar uma postura muito mais firme, porque é o município da nossa região que mais arrecada com royalties de petróleo. Algumas vezes chega a ser o município que mais arrecada. Só que Maricá está aí numa crescente de receita de royalties, sobretudo por causa do pré-sal. Às vezes Maricá fica na frente, mas normalmente quem mais recebe royalties no estado do Rio de Janeiro é o município de Macaé. E o prefeito Dr. Aloysio, sendo muito sincero, a gente que acompanha o dia a dia da política, desde a última eleição, o Dr. Aloysio meio que lavou as mãos, sabe? Não se envolve muito, não vai muito à frente. Muito diferente do que era antes. Ele que já presidiu o Petro aí e já botou a cara na reta várias vezes. Agora você quase não se ouve falar do Dr. Aloysio, eu não sei quando são questões polêmicas. Será que ele acha que é caso perdido? Não sei se é caso perdido, acho que caso perdido é ele eleitoralmente. Acho que ele desistiu. A impressão que nos dá, né, eu já tentei falar com o Dr. Aloysio e não consegui, a impressão que nos dá é que ele lavou as mãos, não vai mais se envolver. Isso que eu acho muito interessante, né, Arnaldo? Quando o prefeito tem mandato, ele tem mais 1 ano e pouco de mandato, não é isso? Exato. E de repente lava as mãos por uma coisa tão importante para a cidade, mas a razão pela qual ele lava as mãos é porque ele perde a esperança política. Pois é, mas pessoal. Aí isso é bom deixar claro, é a impressão pessoal de quem está acompanhando. Porque pode ser também que ele justifique que seja Brasil Offshore, que começa hoje em Macaé, e que ele possa estar aí envolvido de alguma forma, ele pode justificar isso também, não foi. Mas a gente não tem semana que vem a gente vai saber. A gente não tem essa resposta aí direta do prefeito. E falando na Brasil Offshore, maior feira do setor de petróleo e gás do nosso país, hoje começa em Macaé, já está na 10ª edição, né, já é a 10ª edição desse encontro em Macaé, e o governador Wilson Witzel confirmou ontem a presença hoje nesse evento. O evento reúne empresários, reúne lideranças políticas, a Prefeitura de São João da Barra vai estar participando também, a Carla Machado publicou ainda pela madrugada a confirmação da participação de Macaé, certamente Campos vai enviar representantes também, é um momento de negócios, pensando numa retomada do setor para a nossa região, sobretudo com os campos maduros, né? A gente está vivendo aí essa questão dos campos maduros aqui da Bacia de Campos. Como a gente sempre destaca, royalties vai ter fim, porque vai acabar, são poços finitos, não são poços infinitos, não é uma coisa autorrenovável. Então a gente vive essa perspectiva lá em Brasília, da questão da redistribuição dos royalties, e ao mesmo tempo aqui em Macaé, discutindo o setor para o futuro. Pois é, e você falou da Brasil Offshore, também participa, né, da Brasil Offshore, porque no domingo a gente estreia aqui um programa na Folha FM chamado Folha Rural, às 9 da manhã de domingo, e um dos nossos apoiadores e incentivadores desde o início da Folha FM é fazer o programa e é nosso patrocinador fixo do programa. Também vai participar com internet sem fio, internet por satélite. Bacana isso para o pessoal rural e para o pessoal de plataforma, é muito bom. Sim. Bom, tecnologia, né? Tecnologia sempre chegando. Sempre vai chegando aí. Bom, mais um assunto aqui rápido para a gente já ir para o intervalo e aproveitar bastante aqui a presença do Wellington. Sendo réu na check-in, o garotinho recorre ao STF para barrar a ação. Mais uma vez. Né? Mais uma vez. Na eleitoral, na Justiça Eleitoral, os processos envolvendo o ex-governador Garotinho estão suspensos
decisão do Lewandowski, se não me falha a memória, na decisão do Lewandowski ele suspende a tramitação da ação, certamente o Lewandowski suspende a ação até que seja decidido aí a questão de aplicação da pena em segunda instância. Então está suspenso o julgamento. Não é que a ação da check-in está suspensa, como o ex-governador gosta de colocar. O que está suspenso é o julgamento desse recurso dele, que já estava para ser pautado pelo TRE, ele foi condenado à prisão. Então, o que acontece? Se o TRE mantivesse a condenação, ele poderia ser preso já em segunda instância, como nós temos aí o ex-presidente Lula condenado em segunda instância e preso. Mas o Lewandowski, que é garantista, a gente sabe disso, ele é contra a aplicação da pena em segunda instância, embora o plenário tenha decidido de forma contrária, e eu não consigo entender como que um ministro queira sobrepor-se à decisão do plenário. Eu posso até não concordar com a prisão em segunda instância. Perfeito. Mas se o plenário decidiu, totalmente diferente. A ministra Rosa Weber fez isso. A ministra Rosa Weber fez isso. Ela falou, olha, a discussão aqui hoje não é se eu concordo ou não com a prisão em segunda instância. A discussão aqui hoje é o que já está decidido, o que nós já consolidamos, então nós vamos aplicar o que está consolidado. Vamos rediscutir isso lá na frente, como estava marcado para ser em abril, e o Toffoli adiou esse julgamento. Mas, enfim, o Lewandowski suspendeu a tramitação da ação do Garotinho na esfera eleitoral. Aí o que acontece? Agora ele virou réu na Justiça Comum, que é esse processo de agora, que ele teria que colocar tornozeleira eletrônica até 5 dias úteis, a contar da decisão. A decisão é de 19 de junho. Agora eu não sei se precisa comunicá-lo dessa decisão formalmente, para contar o prazo. A gente está aguardando a resposta da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Se os 5 dias forem a partir da publicação da decisão, esse prazo termina hoje ou no mais tardar amanhã, porque saiu já à noite, eu já não sei se conta como dia útil o dia seguinte. Se não, se for uma coisa de comunicação, aí a gente tem que esperar realmente a SEAP nos informar se ele vai colocar a tornozeleira ou não. Mas ele recorre novamente ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender essa ação, essa decisão que é de primeira instância, do juiz Leonardo Cajueiro, que determinou o seu recolhimento noturno, proibição de via campus, o bloqueio de 18 milhões, a gente tem que saber também que situação ficou esse bloqueio, já que o Garotinho alega que não tem esse dinheiro, não tem esse recurso para ser bloqueado, então a gente tem que ver como vai ficar a situação. E é bom a gente destacar que essa questão do bloqueio de 18 milhões é somente nas contas particulares, nas contas pessoais, CPF, não pega CNPJ, que aí muita gente pode falar, tem a palavra de paz. Tem nem certeza se Palavra de Paz é no nome do Garotinho, não, né? Mas todo mundo sabe, né, sempre do envolvimento do Garotinho em Palavra de Paz, e poderia bloquear ali no CNPJ, mas não. A determinação é só nas contas pessoais, pessoa física, não jurídica. Exato. Vamos ver como vai se desenrolar essa história. E com relação ao uso da tornozeleira. Tornozeleira para que ele possa ficar em casa no período noturno, né, e seja monitorado que ele não vai sair de casa. E onde que ele vai cumprir a pena? Lá no apartamento do Flamengo, onde ele vive de aluguel. É emprestado. Né, ele vive de aluguel lá no Flamengo. E aí ele é o endereço que está na ação e é o endereço que ele vai ter que cumprir a pena. Mas vamos ver o que ele consegue no STF. Se cair com Lewandowski, certamente ele vai estender meio que ao entendimento da justiça. Pelo menos é o que a gente acha, né, que vai estender o entendimento da justiça eleitoral para a justiça comum e pode aí acabar suspendendo a ação. Interessante que é uma frase que sempre a Luísio fala e a gente sabe aqui muito bem dessa frase, que decisão judicial não se discute, cumpre-se. Né? Sim, inclusive, um juiz, ministro, tem que cumprir também. Né? Mas o entendimento de cada juiz é um negócio muito complicado. A gente nunca a gente nunca aposta. É uma coisa que a gente nunca aposta. Bom mesmo. É bom a gente fazer bolão. A gente faz bolão de futebol, a gente faz bolão de decisão judicial. É uma coisa assim, cada cabeça é uma sentença. Às vezes você vê no entendimento de um juiz local que no meu ponto de vista é quem mais tem conhecimento para julgar o caso, até porque ele está aqui, ele convive com o assunto, ele tem acesso às provas primeiro. Quando vai para o ministro do Supremo Tribunal Federal, quem imagina que o ministro vai pegar o processo, ler aquele processo gigante, ver prova por prova? Não vai. Tanto é que tem juízes auxiliares para isso, né, que vão preparar um relatório e ele vai despachar. Aí o que acontece? O juiz de primeiro piso, ele dá a decisão,
a segunda instância confirma essa decisão e uma decisão monocrática na terceira instância derruba. É meio complicado da gente entender, mas faz parte do nosso sistema judiciário e decisão, como você mesmo colocou aqui, decisão judicial cumpre-se. E a gente não vai entender mesmo, não adianta, por mais que a gente se esforce. São 7h18, nós faremos agora um pequeno intervalo no Folha. Um minutinho. A prefeita Francimara Barbosa Lemos seria nossa entrevistada de amanhã, está na coluna Ponto Final de hoje, seria nossa entrevistada de amanhã, mas a prefeita foi diagnosticada com dengue. O município de São Francisco está com um número alto de casos de dengue, né? E por esse motivo vamos ter que remarcar com a prefeita. Arnaldo, voltando a uma coisa que eu via uma semana atrás, a Folha da Manhã publicou, não foi a Folha da Manhã, eu vi em rede social, uma foto assim meio que aérea, ou tirada de um prédio, de uma piscina na Saldanha Marinho, ou ali... Eu acho que eu recebi essa foto também. De frente para o posto de saúde ali da Saldanha Marinho, o famoso PU da Saldanha Marinho, a piscina assim com um terço de água preta, provavelmente verde, né, escura. E ali, meu amigo, ali é um festival, né? Ali... muita gente não se conscientiza, né? Que coisa! Quando a gente fala que até a prefeita da cidade está sofrendo com a doença, é meio que um alerta para a população. São mais de 500 casos suspeitos só nesse ano no município de São Francisco, que é muito menor que Campos, né? A população da São Francisco gira em torno de 40 mil habitantes. Isso eu estou falando só de dengue, sem contar que no início do mês o município teve uma morte que a suspeita é de dengue hemorrágica. Então, aquela mesma coisa que a gente fala sobre Campos, da participação da população, de prevenção com focos de mosquito, vale para São Francisco, vale para São João da Barra, vale para todos os municípios, até porque ontem mesmo o Ministério da Saúde alertou aí esse grande número de dengue em todo o país. Pois é. Vamos agora então a um intervalo, são 7h20, voltamos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição. Sábados de 8 às 9 da manhã. A Toque de Midas. Apresentação do